Fala, mestre. Como é que vai? Bem, me ouve bem? Perfeito aí? Muito bem, muito bem. Que bom, que bom. Pessoal, sejam todos bem-vindos aqui. Carlos Silva apresenta o programa Paiaiana Conectados na Rádio Conectados. Você acessa radioconectados.com.br. Não deixe também de acompanhar os nossos podcasts. Nós estamos nas seguintes plataformas: no Spotify, Deezer, TuneIn, Google Podcast, Apple Podcast, WeCast, Castbox. Também tem tudo no site do programa, que é paiaianaconectados.com.br. Lá você encontra os nossos colunistas, claro. O escritor Darlan Zurk, o jornalista e pesquisador de cultura Assis Ângelo e o também jornalista e crítico musical Sérgio Martins. Hoje, 22 de março de 2021, edição de número 226 dessa série de entrevistas que iniciamos em março de 2020. Já passaram por aqui 200 e algumas coisas, personalidades importantes. Hoje não é diferente. Há uma frase atribuída a Platão que diz o seguinte: os sábios falam porque têm o que falar, os tolos porque têm que falar. O meu convidado de hoje é recordista de participação aqui. É a 4ª vez que ele vem aqui. E por que ele vem aqui? Porque ele tem o que falar. E é para isso. A atual gestão de Luiz Cássio de Souza Andrade, como prefeito de Nova Açores, Bahia, foi eleito com uma marca: a saúde. E seu trabalho desenvolvido pela saúde, que tem no comando dessa pasta o secretário municipal Ernesto da Costa Lima. O cara tem até meu sobrenome, Júnior. Ernesto, seja bem-vindo. Obrigado pela aceitação do convite. Silvio, boa noite a todos. Eu que agradeço por mais uma vez estar podendo falar com você aqui, discutir sobre a questão do Covid-19, um mal que vem se perpetuando e que vem se delongando até demais na nossa vida, fazendo com que nós tenhamos que mudar, né, toda a nossa rotina, tudo que nós gostávamos de fazer, para ter que fazer essas mudanças e ter que encarar essa dificuldade que é o Covid. Mas, assim, temos que ter fé em Deus, né? Que isso vai passar logo, logo e a gente vai conseguir realmente vencer essa batalha, mais essa batalha na nossa vida. Antes, então, da gente até tocar no assunto de uma forma mais ampla, primeiro eu te pergunto, você, como é que está? Você contraiu aí pela 2ª vez, né? Você, Cassinho, tudo. Como é que vocês estão? Como é que você está? Eu tô bem. Recebi alta hoje, graças a Deus. Não quero pedir música no Fantástico, né? Não quero ter a 3ª vez. Deus me livre. Mas dessa vez foi muito pior, né? Os sintomas foram mais fortes. Me alimentei muito bem e ainda assim perdi 3 quilos, né? Hoje me pesei e acabei perdendo 3 quilos, mesmo me alimentando bem. Então é uma doença terrível, né? Mesmo com sintomas que não são sintomas de gravidade, né? Eu não tive sintomas de gravidade, mas mesmo assim você vê o estrago que ela pode causar. Imagine aqueles que estão internados, né? Então, tô bem, recebi alta, voltei às minhas atividades hoje, né? Já trabalhei hoje, graças a Deus. Só tenho a agradecer por todas as orações que as pessoas tiveram, as palavras de carinho, de força, né? E de atenção. Agora, teve uma pessoa que me contou, me fez um fuxico hoje, que se você fosse pedir música no Fantástico, seria uma música muito ruim, que você não tem lá muito bom gosto para música e tal. Então ele falou, melhor não. Eu não vou nem dizer que o sobrenome dele é Ramos, tá? Entendeu? Não vou nem falar. Eu acho que aí sim é que teriam músicas boas passando no Fantástico. Se fosse depender desse cidadão aí, dessa pessoa ímpar, que eu tenho um carisma, uma afeição muito grande, considero como meu filho, estaria tocando Pablo do Arrocha, né? Se fosse por ele. Mas nada contra Pablo, eu gosto dele demais. Mas se fosse comigo, seria um MPB, algo do tipo. Muito bom, muito bom. E me diz uma coisa, vi que Cassinho entrou aqui na live, como é que ele tá? Tá melhor do que nós todos, né? Também perdeu peso, acho que perdeu 4 quilos, se não me engano. Eu conversei com ele hoje, ele também ainda teve essa questão dos sintomas mais brandos, mas mesmo assim ainda teve, né, essa perda de peso. A esposa, né, se também está bem, graças a Deus.
perdeu peso também. Você vê que é uma doença que é difícil da gente entender ela. Ela, cada dia que passa, ela vem trazendo novidades, ela vem com situações novas, situações que não são boas, né? Mas são situações novas. A ciência realmente está, a cada dia, estudando mais e mais, se aprofundando no assunto Covid. E, mesmo assim, existem pontos novos, existem pontos de exclamação que não conseguiram ainda descobrir, identificar o porquê disso. Então, eu acho que a gente tem muito ainda a ouvir falar sobre o Covid, mesmo posterior à passagem dele. Eu vi que saiu um boletim, eu saí correndo do trabalho, do meu trabalho para minha casa são 30 quilômetros, hoje eu demorei 1h40, e eu vi que rapidinho que tinha saído um boletim. Quais são as informações de hoje, Ernesto? Hoje nós tivemos mais 19 casos confirmados nesse período, né, de sexta-feira para cá. Nós estamos fazendo agora boletins 2 vezes na semana, na segunda e na sexta-feira, e o de hoje tivemos mais 19 confirmações, né? Um dado muito triste é o número de óbitos, né? Nós estamos agora com 14 óbitos, tivemos 3 óbitos em 24 horas aqui no nosso hospital, pacientes que estavam aguardando pela regulação, né? Uma situação que está no país inteiro, a questão da quantidade de leitos de UTI que não está suprindo a necessidade da quantidade de pessoas necessitando. Nós estávamos aqui com 7 pacientes na regulação e, infelizmente, desses pacientes, 3 evoluíram a óbito. Então, essa é a nossa pior parte. E hoje nós tivemos ainda também uma notícia muito triste, né? Agora, é a menina lá que isso, vai falar dela. Ela de Marcelo. Eu não conhecia pessoalmente, mas me falaram muito bem dela. Ela estava aí em Nova Açores, no hospital? Não. Ela estava em Salvador, né? Eu também não a conhecia, mas o pessoal realmente tem uma admiração enorme por ela, um carinho enorme por ela. Várias pessoas colocando essa admiração e esse carinho que tinham, né, por ela. Infelizmente, uma jovem que perdeu, né, sua vida, teve seus sonhos ceifados por essa doença. Então, eu acho que é mais um motivo para que a gente possa realmente levar a sério essa doença, sabe? Há alguma informação se ela tinha alguma doença, algum outro problema? Pelo que eu conversei com algumas pessoas, ela não tinha nenhum problema pregresso, nenhum problema de saúde pregresso, nenhuma comorbidade. Foi uma verdadeira fatalidade. Ernesto, eu disse no início que a atual gestão de Cassim, que Cassim foi reeleito aí com essa marca do bom trabalho desenvolvido na saúde, principalmente os novos PSFs em povoados e etc. Você esperava já de cara, já no início do ano, de um novo mandato, já dar de cara com essa nova onda, vamos chamar assim, da Covid? Não. Eu acho que nenhum cidadão aqui esperava. Eu acho que o que nós tínhamos vivido sobre a Covid, né, no ano passado, já foi algo realmente surpreendente, foi algo que nós não esperávamos, né? Nova Açores entrou nas mídias sociais do país inteiro, como uma cidade de interior, né, do Nordeste, com alto número de casos positivos, né? Aquela nossa ação de fazer a testagem antes mesmo da chegada nas suas residências, pela questão muito dos casos, era pela migração dessas pessoas, pela falta do trabalho, pela necessidade de voltar para sua terra natal. Então, antes mesmo de você desembarcar em sua casa, você testava e dava positivo. Então, aquele momento nosso, eu entendi que foi o pior momento da pandemia. Eu imaginei que seria o pior momento da pandemia. E a gente começa um ano e se surpreende, né, com a quantidade de casos mais graves, casos que precisavam de internamento. E ao internar, você saber e entender que não tem condição de um hospital de grande porte receber. Ou seja, você vai ter que ficar com esse paciente grave, sem estrutura física, sem equipe que tenha a capacidade técnica, porque nossa equipe não é uma equipe de terapia intensiva. Nossa equipe é uma equipe de clínica médica, de obstetrícia. Nós temos excelentes enfermeiros, técnicos, motoristas,
né? Vigilantes, excelentes pessoas, só que eles não têm essa capacidade de terapia intensiva. E nós começamos a ter pacientes cada dia mais graves. Nós chegamos aqui, pra você ter uma ideia, a consumir a quantidade de oxigênio que nós consumimos em uma semana de internamento equivale a 3 meses de pacientes internados aqui. Então, foi algo e está sendo algo surreal. Surreal. Nós mantivemos contato com o Estado, estamos tendo o apoio do Núcleo Regional de Saúde, mas isso somente não é suficiente. Então, tenho aqui... Como é que tá a estrutura da cidade em relação aos testes? Nova Açores está com os testes suficientes para... Nós continuamos testando. Nós não paramos em momento algum essa testagem. Todas as pessoas que procuraram as suas unidades de saúde, que foram notificadas, elas fizeram um aprazamento do teste, foram testadas, isso não parou, nós não paramos em momento algum. Nesse momento, nós começamos a aumentar essa testagem porque a procura das pessoas aumentou bastante. Eu creio que o medo, o receio, as notícias das redes sociais, da televisão, começou realmente a acordar um pouco mais as pessoas e elas começaram a buscar. Isso fez com que nós aumentássemos a testagem. Mas em momento algum deixamos faltar testes. Nós compramos novos testes, nós começamos a utilizar o teste do antígeno, o teste rápido do antígeno, que é o mesmo do suado, do nariz, mas que te dá um resultado em 10 minutos, para não ter que esperar o RT-PCR, que é aquele exame de ouro, mas que demora cerca de 4, 5 dias para chegar. Então, nós utilizamos desse artifício para poder facilitar e até mesmo para que essa disseminação diminua um pouco, porque a partir do momento que você descobre que esse paciente testou positivo, você já consegue isolar ele e aquela família dele. Você não precisa esperar esse resultado desse RT-PCR, que demora 5 dias. Então, nós continuamos fazendo nosso trabalho e nós vimos esses pacientes cada dia mais aparecendo com sintomas graves. Nós pegamos pacientes aqui, e aí eu tenho que realmente, novamente, parabenizar a equipe, porque são guerreiros. Falo aqui agora e me arrepio todo. São guerreiros que se entregaram, se debruçaram, mesmo sem ser profissionais de terapia intensiva, mesmo sem ter capacitação para isso, não fizeram especialização para isso, né? Na sua grande maioria. Mas mesmo assim se entregaram, se debruçaram para poder realmente salvar vidas. E nós tivemos respostas boas. Nós temos amigos nossos aqui que voltaram de internamento, que começaram o internamento aqui, ficaram 3, 4, 5 dias internados aqui, tiveram as medicações necessárias para a estabilização do quadro, foram para Salvador, terminaram o seu internamento e tratamento lá e voltaram então aqui em casa. Como é que está a situação do hospital hoje em relação aos pacientes? Há, por exemplo, uma divisão entre aqueles que estão com Covid e os que não estão? Como é que está essa organização de pacientes? A coordenação Célia e Marina, as enfermeiras, que são as coordenadoras, né? Enfermeira Célia e enfermeira Marina, elas tiveram a ideia de fazer uma divisão. Todo paciente com suspeita diagnóstica ou confirmação, elas passaram para o lado que é do internamento hoje. Nós fizemos até uma divisão, né, dessa parte, colocamos 4 enfermarias somente para pacientes Covid, 5 enfermarias, perdoe, somente para pacientes Covid. Pegamos 2 enfermarias na frente para outros internamentos. Só que elas analisaram que mesmo com essa divisão, ainda ficaria uma troca de pessoas que poderiam estar transmitindo o vírus. Então elas entenderam que seria melhor ficar o lado quem entra no hospital hoje, do lado direito do hospital, fica somente os pacientes Covid. Do lado esquerdo do hospital, ficam os outros internamentos. Nesse momento, nós temos 3 pacientes internados com Covid no hospital. E nós temos 2 pacientes que estão internados que não são Covid no hospital. Então, é um momento tranquilo nesse momento. Mas se você me perguntasse semana passada, nós tínhamos 2 pacientes na nossa sala de estabilização, que as pessoas tanto criticam, né, o porquê dessa sala de estabilização. Algumas pessoas criticam ainda, as pessoas que infelizmente ainda têm a cabeça muito pequena e estão naquela fase antes de novembro,
e acabam misturando as coisas. As pessoas têm que entender que a política acabou em novembro. Foi decidida lá e agora nós temos que ajudar a todos, independente de quem votou. Só que as pessoas têm essa cabeça ainda um pouco voltada no passado e ficam tecendo algumas críticas levianas. Nós ficamos com um paciente em Nova Açores, onde isso nunca aconteceu, o paciente ficou 6 dias entubado. Entubado. Sob ventilação mecânica. Se não tivesse esse aparelho, ele tinha morrido no primeiro. Mas ele estava aqui. Ele suportou esses 6 dias aguardando a regulação. Ernesto, Infelizmente, essa regulação, ela é, entre aspas, um problema? Explique. Eu sou leigo, por exemplo, no assunto. Gostaria que você até desse uma explanação aí. Como é que funciona essa regulação? Se o paciente, por exemplo, tiver aí em estado muito grave no hospital, ele tem que esperar? É assim que funciona? infelizmente, hoje sim. A regulação do Estado ela foi construída no intuito de direcionar as vagas. Anteriormente, você tinha a pessoa que chegava grave, botava na ambulância, levava para a unidade de referência. Antigamente era o HGE da vida, né? O Clériston Andrade da vida em Feira de Santana. Botava na ambulância, levava na porta e ficava aquelas filas de ambulância na porta. A regulação foi construída no intuito de você direcionar e ter uma certeza de vaga naquela unidade. Então, paciente COVID, existem hoje unidades de referência para COVID no estado da Bahia. Chegou a tamanho ponto de lotação que nem aquelas vagas que existiam em hospitais mais distantes, um exemplo disso foi o nosso amigo Luiz, que conseguiu a vaga lá em Ceabra, nem nesses locais você consegue mais as vagas. Então, o Estado começou a abrir novos leitos de UTI e de clínica médica no intuito de desafogar isso. Só que não existe somente Nova Açores com essa realidade. Cipó está passando por isso. Olindina tem paciente internado. Todas as unidades estão com pacientes que não são Covid e que são Covid no mesmo local. Porque é uma disseminação. Hoje, realmente, a pandemia tem uma proporção que ela não consegue mais, você não consegue mais controlar. E as pessoas, por estarem assistindo televisão, por estarem vendo seus amigos, seus entes queridos falecerem, começaram a procurar essas unidades. Então, existe um alto índice de internação nesses hospitais pequenos, e esses hospitais pequenos tentam regular, tentam conseguir uma vaga certa em um determinado hospital. Infelizmente, esses hospitais estão lotados. Então, por isso nós estamos passando por essa dificuldade, não é só aqui, em todo lugar hoje da Bahia. Você encontra relatos de 2, 3, 4, 5, 6 pacientes aguardando vaga, 1, 2, 3 que vão a óbito nesse hospital porque não tem o que fazer. Infelizmente, o Estado ele hoje está exaurido. As vagas hoje realmente acabaram. Mesmo com essas novas chegadas de vagas de UTI, não está dando valência. Eu assisti uma entrevista semana passada aqui do prefeito de Aparecida, aqui, onde fica a padroeira do Brasil, 180 quilômetros aqui de São Paulo, e o prefeito estava chorando. Essa entrevista, inclusive, está no YouTube. Ele chorando e lamentando que o decreto do governador em decretar o toque de recolher, por exemplo, Aparecida hoje está em estado de calamidade. As pessoas estão passando fome. Por que eu estou fazendo esse comentário? Quais são as medidas adotadas aí em Nova Açores em relação a distanciamento social, fechamento do comércio? A cidade está seguindo só as medidas do governo ou o prefeito e junto com a Secretaria Municipal de Saúde também decretou alguma coisa? Olha, na semana retrasada, ao vermos essa situação tomando um tamanho e uma proporção muito grande, nós sentamos no final de semana, num domingo, sentamos o secretariado, sentamos o núcleo Covid, sentamos com o gestor, com o Cassinho, para discutir sobre ações que deveriam ser tomadas de maneira mais enérgica, independente da questão do Estado. Discutimos e entendemos que um lockdown total seria de suma importância naquele momento, porque nós estávamos tendo realmente um alto número de casos confirmados. Nós realizamos esse lockdown de quarta-feira, na semana retrasada, né? De quarta-feira às 6 da tarde até a segunda-feira às 5 da manhã. Foram 5 dias, né?
5 não, 4 dias, né? Quinta, sexta, sábado e domingo. 4 dias inteiros, onde não poderia abrir nem mesmo os estabelecimentos essenciais. Essa medida foi tomada em uma cidade maior que a nossa, muito maior, até no estado onde você está no momento, Araraquara, salvo engano. E eles fizeram esse lockdown total por 30 dias. E hoje eles têm vagas sobrando nas unidades. Hoje a taxa de casos confirmados reduziu mais de 50%. E olha que foram 30. Nós fizemos aqui somente esses 4 dias. Foi uma atitude do município, né? Teve, lógico, o aval do Estado. Nós comunicamos o núcleo de saúde, fomos parabenizados pela atitude de tentar fazer realmente uma ação como essa. Tivemos o apoio irrestrito do Estado. Cassim concordou plenamente e assim o realizamos. Para nós, foi muito bem visto. Por quê? Nós vamos começar a ter a resposta disso a partir dessa semana. Então, nós entendemos que a partir desse boletim de sexta-feira, nós tenhamos uma diminuição no número de casos, certo? Isso é o que todos os estudos, né, todas as análises que fazem esses lockdown, todas essas cidades conseguem ter, depois de 15 dias de aplicado ele, vocês têm uma resposta significativa. Essa foi a ação que nós tomamos. Fora isso, nós, inicialmente, antes dessa ação mais drástica, nós começamos a fazer novamente a ideia da parte educativa. Começamos a fazer orientação junto aos comerciantes, pedindo a esses comerciantes que voltassem àquela cobrança mais rígida em relação ao álcool gel, ao uso de máscara obrigatório nos estabelecimentos, a entrada somente de um grupo de pessoas para que não aglomerassem. Enfim, tentamos fazer dessa parte educativa a nossa força, nosso carro-chefe. Infelizmente, em muitos locais, a nossa equipe foi ridicularizada, né? A equipe não foi muito bem quista. Houve muita insinuação. Então, a equipe ficou muito exposta e muito chateada, muito triste, porque é como se o que nós estivéssemos fazendo ali era somente questionar, repudiar o trabalho das pessoas, enfim. Me diz uma coisa, deixa eu te interromper, permita-me. Eu ia tocar nesse assunto. Como é que está o comportamento das pessoas? E por que eu estou perguntando isso? Eu, como você sabe, estive aí em dezembro, janeiro, e eu presenciei e vi, eu, por exemplo, estive num jogo de futebol no Cabeleiro, onde tinha uma multidão de pessoas. Inclusive, nessa multidão, estavam pessoas lá que eu vejo criticar a falta de gestão, a falta da atitude da Secretaria Municipal de Saúde. E as pessoas que criticam estavam em aglomerações, em bares, e continuaram o mês de janeiro. É um tanto quanto contraditório, não? Essas pessoas criticam tanto e elas também não dão exemplo, Ernesto? Na verdade, Silvio, eu acho que é hipocrisia, né? Porque, assim, você hoje está vendo toda essa situação aí, está muito bem exposto, muito bem explicado. Nós estamos vendo pessoas amigas nossas internarem, pessoas amigas nossas morrerem. E o que nós pedimos é só apoio, compreensão, ajuda. Um cidadão me mandou uma mensagem esse final de semana dizendo que existia um local, um espaço que estava vendendo bebida alcoólica e cadê a Secretaria de Saúde que não fazia nada? Cidadão, você viu, você tem todo o direito e o dever de acionar a polícia militar para que a polícia vá lá e intervenha. Aí você hoje vem cobrar, e aí começa a misturar política no meio, começa a falar que não tem gestão, que não tem isso, porque o prefeito isso, enfim. O pensamento se tornou um pensamento pequeno, sabe? Pequeno. Não é generalizado, de hipótese alguma. Nós temos aqui comerciantes que realmente fazem questão de seguir, que até cobram da gente que nós realmente façamos essas atitudes mais drásticas de fechamento mesmo, certo? Que eles estão vendo a real situação. Então, muitos deles realmente querem isso, cobram isso. Mas você tem uma gama
que é contrário. Que é contrário. E há de você que tente fazer algo do tipo porque você é criticado. Aí você é criticado por tentar fazer algo, você é criticado se você não fizer nada. Enfim, fica uma situação que para mim isso Mas é hipocrisia. É pessoal, complicado. façam perguntas, independente se você apoia a gestão ou não, façam pergunta. Eu vou repassar daqui a pouco algumas perguntas para o Ernesto responder. Mas podem fazer perguntas. O espaço aqui é livre para todos se manifestarem. Claro, sempre mantendo o respeito, que isso é importante. Ernesto, vacinas. Você, como eu disse no início, testou positivo pela segunda vez e eu não sei se você tomou a vacina. E eu te pergunto, o secretário de saúde também tinha o direito de tomar a vacina? Se tinha e se não tomou, por quê? Na verdade, nós recebemos esse direito na resolução CIB número 027. Toda a chegada de doses de vacina, ela é feita uma reunião com os secretários municipais de saúde do estado, a CESAB e toda a equipe, né, que trabalha em relação à vacinação. E se discute e se define um documento, esse documento é que vai nortear as secretarias. Então, desde essa resolução 027, hoje já estamos na resolução 044, salvo engano, o secretário já poderia ter tomado. Só que eu, na minha concepção, como aí estávamos ainda na fase 1, e a fase 1 é de 75 acima, e os trabalhadores de saúde, então eu imaginei que eu poderia, por ter tido Covid há um tempo atrás, já tinha mais de 7 meses, por ter tido Covid, eu falei, não, eu vou deixar os idosos, né, que têm realmente uma necessidade muito maior do que a minha, e quando chegar na fase 2, que é de 60 a 74, já são os idosos mais jovens, né, que até brincam uma bolinha, fazem uma academia. Esses aí eu posso tomar junto com eles, que é quase a minha idade. Enfim, fiquei na esportiva e não tomei a minha vacina. Eu sou o único profissional de saúde da secretaria e de todo o nosso grupo de trabalhadores que não tomou a vacina. Vou tomar agora, se Deus quiser, daqui a uns dias, quando eu estiver realmente em plena recuperação. Aí eu posso tomar. Me fale um pouco, então, ainda continuando no papo das vacinas, como é que está o andamento das vacinas aí? Quantas doses, mais ou menos, se você sabe aí, já foram aplicadas e em que faixa etária estão sendo aplicadas? Olha, nós, graças a Deus, nós conseguimos alcançar praticamente a totalidade de vacinas que chegaram, né? 2.190 doses de vacina, nós já recebemos 2.200 até hoje pela manhã. Agora à tarde, graças a Deus, recebemos mais uma quantidade de vacinas, mais 730 doses, né? Tínhamos parado na população até 74 anos e a partir de amanhã nós vamos iniciar o público de 73 até 70 anos em uma escala decrescente. Se Deus quiser, vamos começar ainda 69 anos essa semana também. Em alguns locais já vai dar para começar 69 anos. É lento o processo. Infelizmente, essas vacinas estão chegando a conta-gotas, né? E isso dificulta um pouco, mas para critério de realmente uma visão melhor do processo de vacinação, a resposta que ele pode dar, eu creio que daqui mais uns 30 dias nós já vamos ter uma resposta muito boa em relação a essas vacinas. Esse número de pacientes testados positivos e os pacientes também que vão ter necessidade de ir até a unidade hospitalar vai diminuir consideravelmente. Como é que é feito, como é que é coordenado, por exemplo, a distribuição dessas doses, até para não ser injusto e acabar esquecendo alguém? Já aconteceu, por exemplo, de esquecer alguém que tinha o direito de tomar e acabou não tomando? Não, olha, esquecimento, não. Nós tivemos aqui algumas... Coloque esquecimento entre aspas, por favor. Na verdade, houve também a falha do profissional, né? Existiu, sim, falhas nesse processo. É um processo complicado porque alguns municípios, eles estão fazendo a chamada desses idosos para que eles se desloquem até um local específico, uma quadra, um colégio, para que seja feita a vacinação lá. Nós entendemos que isso
é um pouco complicado na nossa realidade. Imagine um idoso se deslocar do Raso, da Santana, do Bendó, para vir aqui na sede do município para tomar sua dose. É um pouco complicado. Foi o que nós fizemos. Nós colocamos as vacinas para serem administradas principalmente no público acima de 80 anos na residência. Então, nós fizemos toda a identificação de território, as enfermeiras, os agentes comunitários, todos realmente se imbuíram nesse processo, as coordenações, para que a gente pudesse ir até cada residência administrar essa vacina. Nesse processo, existe a falha de você deixar de colocar algum idoso? Existe. E para isso, a gente sempre deixou claro para as equipes que, se houver a necessidade, alguma pessoa sinalizar posteriormente, nós sempre deixamos um espaço de pendências, e essas pendências, no próximo lote de vacina que chega, um exemplo é esse que chegou hoje, nós temos um grupo de idosos que foram pendências desse último lote que chegou. Então, ninguém fica sem vacinar. Qual é o canal de reivindicação? Sempre a unidade básica de saúde. Porque as vacinas que estão chegando são para os idosos que estão cadastrados nas áreas. Existe muito, principalmente nas cidades maiores, as pessoas saem de uma cidade pequena, porque na cidade grande já chegou num público menor, e vão até lá, dão o endereço de algum familiar que reside para tentar tomar a vacina. Vai tomar sua vacina? Vai. Mas vai deixar aquela pessoa que é cadastrada lá sem tomar. Então, nós sempre nos baseamos pelo cadastro, até porque a quantidade de vacina que o Ministério traz para a cidade, ela se baseia desses dados. Então, eu posso até esquecer de aplicar a dose em um idoso de 80 anos, mas esse idoso, ao requerer o seu direito naquele posto de saúde, ele tem que estar cadastrado lá, senão ele não tem direito. É o procedimento esse. Isso, é o procedimento. Porque senão vai acontecer de cidades grandes, como acontece em cidades grandes. Ah, mas eu agora estou morando aqui, eu cheguei ontem, mas você não é cadastrado, então a vacina não chegou para esse idoso que chegou agora na área. Então aí eu tenho que comunicar, vou pegar o dado desse idoso, vou passar isso para o Estado, informar que esse idoso está requerendo a vacina, não residia naquele local anteriormente, nós vamos solicitar uma dose extra, então é todo um processo até ele conseguir tomar a vacina. Vai tomar? Vai. Mas não vai ser no momento que ele chega até a unidade. Vamos falar aqui de money, dinheiro. E o dinheiro recebido pelo município da Covid, esse dinheiro está sendo suficiente? E como, por exemplo, que eu, como eleitor, tenho acesso em que ele foi usado? Isso é postado onde? Onde eu encontro essas informações, Sandro? Existe ainda também fala sobre a questão do recurso financeiro. O município de Nova Açores recebeu em torno de 3.200.000 relacionado ao Covid-19. Isso está no Fundo Nacional de Saúde, é um site, ele é amplamente divulgado. Só é acessar lá no Google, Fundo Nacional de Saúde, consulta detalhada, Nova Açores, bota o ano, vai sair tudo bonitinho. Isso para você saber o que entrou de recurso, né, para combate ao Covid-19. Foi em média 3.200.000 desde o início da pandemia. Esses recursos pararam de chegar ano passado, meados de setembro, mais ou menos. O município, a aplicação desse recurso, nós temos pelo site da prefeitura, né, novaçores.ba.gov.br, tem a abazinha lá, Covid-19. Nova Açores está entre as 50 melhores cidades que apresentam a transparência dos recursos aplicados no estado da Bahia. São 417, ela está entre as 50 melhores. Todos os gastos estão lá, estão descritos. Nós ainda temos saldo em conta, nós temos ainda meados de 1 milhão em conta, né, voltados para a questão do Covid-19. E continuamos aplicando, né? Continuamos comprando testes, continuamos aplicando em medicação. Né? Na nossa unidade hospitalar, por exemplo, nós temos medicamentos que tivemos até a sorte de ajudar as cidades circunvizinhas, né?
anticoagulantes caríssimos, como é o Clexane, né? Nós tivemos a chance de ajudar outras cidades, porque nós temos em estoque, né? E foi essa medicação que ajudou muito esses pacientes que ficaram aqui internados 3, 4, 5 dias. Enfim, nós estamos fazendo nossa parte, né? Mesmo com a estrutura deficitária, né? A cobrança enorme pela questão da reforma e da ampliação, que não pode ocorrer ainda, infelizmente. O processo continua parado, né? É até interessante falar isso aqui para que as pessoas fiquem cientes que O nós que não impede? deixamos e esquecemos O que a impede pandemia. agora? Pandemia. A pandemia. A pandemia. Não se pode fazer uma reforma, né? Uma ampliação, né? Num momento como esse. Não adianta a gente querer pedir os recursos, né? Tentar junto ao Estado convênio, tentar junto aos deputados emendas, se a gente não pode hoje desenvolver a obra. Não existe porquê. Então, nós estamos aguardando todo esse trâmite se transcorrer, passar, né, da pandemia, para que realmente Cassinho vá junto aos deputados, para que vá junto ao governador, pedir esses recursos para que a gente possa tocar a nossa obra, se Deus quiser, é um sonho a ser realizado para a população de Nova Açúcar. Deixa eu ver quem está por aqui, então. Vamos parar de falar um pouco, vamos ver quem está por aqui. Para Ernesto beber uma água aí, ó. Entrou por aqui Tainá, Luína, minha prima gordinha que eu amo. Só eu posso chamar ela de gordinha, tá, Ernesto? Então, eu tenho esse privilégio, tá? Vamos ver quem mais está por aqui. Edivânia Brito, Gabi Almeida, Sara Lima Ramos, que é minha irmã, que mora aqui quase em frente a mim. Mel Palmeira, Robério, tinha alguns comentários por aqui. Vamos ver quem está mais por aqui. Marcone do Grau, dizendo que esse secretário é testado. Cassinho Prefeito, Deus que nos conceda uma noite de paz. Reginaldo está por aqui. Marcone do Grau parabeniza pelo trabalho. André Luiz da Cruz, todos os finais de semana vejo jovens fazendo festas e festas. Tem que ter uma fiscalização mais rígida. É possível ter esse tipo de fiscalização, Ernesto? A fiscalização, infelizmente, ela esbarra no bom senso das pessoas, né? A fiscalização, eu acho que depois de tudo que a gente vivenciou, tudo que nós passamos e que ainda estamos passando, eu acho que vai do bom senso de cada um. Nós começamos a tentar voltar esse processo de fiscalização e nós tivemos, da mesma forma que nós tivemos na parte educativa, nós tivemos também na fiscalização, né? Alguns donos de estabelecimento chateados, né? Porque infelizmente não podiam abrir seus estabelecimentos e aí acabavam perdendo sua razão, né? Criticando de forma errônea a equipe, e isso também realmente deixou a equipe muito chateada, né? A Polícia Militar, mesmo somente com uma guarnição, ainda vem tentando dar o suporte. A equipe de tributos, né, liderada por Vinícius, vem tentando realmente também fazer sua parte, mas é insuficiente. É insuficiente. Eu acho que nesse momento caberia que todo cidadão ele pudesse realmente dar um pouquinho de si para ajudar nesse momento. Se todo mundo tivesse esse bom senso, principalmente os donos de estabelecimento, principalmente as pessoas em geral, né, que verificam o erro do outro ali, que identificam que aquilo está errado, e pudesse realmente dar um pouquinho de si, expor essa pessoa, ou tentar corrigir essa pessoa naquele momento, a gente não teria que passar por tanta dificuldade que a gente vem passando aqui. Mas tem que ter fé que isso vai melhorar. Uma pessoa comentou aqui sobre Marcelinha, que foi o Kleber que comentou aqui. Cassinho diz até péssima notícia. Eu gostaria aqui de estender aqui as minhas condolências à família, não só dela, como de todas as vítimas da Covid. Faleceu também Chiqueiro, né? Figura sensacional. E assim, eu tive com ele rapidamente em janeiro, quando eu estava aí. Ele estava todo feliz de bicicleta no Paiá, porque ia lá pedalando. Tenho 74 anos, estou aqui, e infelizmente a Covid tirou esse nosso sorriso. Está aqui Elton Ricardo, que é o Careca, né? Careca me falou uma coisa que eu registrei no Monte Alegre. A gente estava lá no futevôlei, Cassinho estava lá nesse dia, mas ele não falou isso para Cassinho ouvir. E ele disse, o prefeito, eu não votei nele, ele sabe que
que eu não votei nele, mas é meu amigo e eu respeito, e ele é nosso prefeito, ponto final. Eu gosto muito desse respeito e parabéns, Careca, pela declaração de respeito. Deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui. Espera aí que eu estou meio atrapalhado aqui com tanta mensagem. Alguém tinha perguntado alguma coisa aqui, mas passou. Aqui tem muita... Pessoal falando que tem gente fazendo festas. O Silvio está por aqui. Manda pergunta aí, Xará. Manda que a gente repassa. Não tem problema não. Marconi do Igor Barreto também passou por aqui. Grande abraço, Igor, e também parabéns, ele que faz as lives aí de entrevista. Não deixe de acompanhar. Muito bom, cabra, gente boa. Silvio disse o seguinte, eu gostaria de saber, as pessoas que dão positivo para a Covid, tem que se permanecer dentro de casa ou pode estar desfilando na cidade? As pessoas que testam positivo, essas pessoas elas recebem uma declaração, né? Se necessário for, se elas tiverem essa necessidade de terem um atestado médico, né? Pela questão laboral, elas recebem esse atestado médico e elas têm que cumprir seu isolamento. O que a gente não pode é achar que a culpa de uma pessoa que testa positivo e vai para a rua é da gestão, não é da gestão. Isso é do bom senso de cada um, né? Eu acho que o cidadão, ele tem que respeitar o próximo, ele tem que ter amor ao próximo. Se ele testa positivo, ele tem que se manter em sua residência para evitar que outras pessoas possam contrair, né? Eu cumpri meu isolamento, eu fiquei meus 10 dias, eu sou profissional de saúde, eu tenho que ficar 10, eu não tenho que ficar 14, é diferente de um cidadão comum. Cassinho cumpriu os 14 dias dele, né, do início dos sintomas. As pessoas até confundem um pouco. Tem que entender que 14 dias não é pelo dia do teste, é pelo do início dos sintomas. Então, eu cumpri 12 dias do início dos meus sintomas. Hoje recebi a avaliação da médica que me deu alta. Cassinho, ele passou também, teve algumas pessoas que criticaram, vou até aproveitar um momento, algumas pessoas criticaram achando que ele tinha saído antes da quarentena. Ele cumpriu os 14 dias dele do início dos sintomas, né? Então, recebeu alta médica, a médica deu a alta para ele. Então, as pessoas que testam positivo, elas têm que entender que elas têm que cuidar dela, daqueles que estão na sua residência e do próximo. Agora, se a pessoa testa positivo e não se importa muito com o amor ao próximo, não sou eu nem a gestão que tem que tomar uma atitude. Até porque nós orientamos, nós damos total apoio, nós monitoramos, nós damos o atestado médico para evitar de realizar suas atividades laborais, enfim. E mesmo assim a pessoa ainda se acha, né, no direito de poder sair. Então, infelizmente, aí é bom senso. Tarcísio, que é do Paiaiá e mora em Salvador, diz o seguinte: acho que, independente de partido político, a prioridade agora são vidas humanas. E tenho certeza que as autoridades do município estão trabalhando. Que Deus abençoe a todos. Quem mais aqui? Leonan. Infelizmente, a Covid pegou o mundo inteiro de surpresa. A velocidade que tem gente agravando é extremamente maior do que aqui estão se recuperando. Qual o número de recuperados aí, Ernesto? Hoje nós temos 382 recuperados dos casos confirmados. Nós ainda temos 69 pacientes em isolamento domiciliar, em quadro ativo, né? Mas é um número bom, 382 curados, é um número bom. O Silvio disse o seguinte: esse repórter do jeito não fala nada que o povo realmente quer saber. Silvio, fique à vontade para me ajudar a fazer a entrevista. Mande as perguntas que a gente repassa e eu ficarei eternamente grato, meu amigo. Fique à vontade. Deixa eu ver quem mais aqui. Kleber dizendo parabéns, Ernesto. Eu gostaria também de mandar um abraço à primeira-dama, Iracilda, que me recebeu com muito carinho na casa deles em janeiro, quando eu estive aí. Muito obrigado pela recepção. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui. Ô Ernesto, a gente sabe que numa situação de pandemia, onde ainda tudo é desconhecido, é impossível não cometer ou não haver, de forma, claro, não intencional, alguns erros. Que erros você falaria que a Secretaria de Educação de Nova Açores
teria cometido? É possível fazer uma análise crítica? Sim, eu acho que você já colocou no início a realidade. Nós somos falhos por natureza, somos humanos, né? A equipe, ela vem há mais de um ano, né? Trabalhando incansavelmente. Nós temos aí nutricionistas, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, dentistas, enfermeiros, médicos, técnicos, que estão exercendo funções que não são funções deles, né? Pessoas que estão tendo... Desculpa, é a garganta seca, não é Covid. Fique à vontade. Que estão tendo as suas atividades desviadas para poder atender a população de Nova Sonda. Em monitoramento, nós pegamos profissionais de nível superior para estar fazendo testagem de madrugada, né? Não foram uma, nem duas, nem três madrugadas que nós recebemos pacientes que chegaram de outros locais. Agora nós vamos começar a fazer novamente ações desse tipo de monitoramento, de testagem ampliada. Para quê? No intuito de ajudar a população e diminuir o número de casos. Você tem, nesse tamanho de trabalho, um momento que, enquanto pessoa, você pode ultrapassar o seu limite, perder sua razão, ser um pouco ríspido, né? Tratar a pessoa da maneira que ela não quer ser tratada, até porque ela chegou lá naquele local doente. Então, o mínimo que ela quer é atenção, carinho, respeito. E, às vezes, você realmente não consegue dar o que ela precisa. Isso deixa ela extremamente chateada. É normal e natural. Você pode ter, nesse momento de estresse extremo, você pode ter, sim, uma falha técnica. Isso é normal, é do ser humano. O que nós não podemos nos ater é que todo o contexto geral e o que foi feito não pode ser lembrado, e o que foi feito por essa equipe e o quanto que eles se doaram. Vários dos nossos profissionais tiveram Covid. Vários tiveram Covid. Até chegar a vacina. E mesmo após a vacina, alguns já testaram positivo, porque é normal, né? Porque estão trabalhando com pessoas positivas, Covid. Mas mesmo assim estão lá, estão se entregando, estão imbuídos, estão empenhados, estão fazendo o que foram preparados para fazer, que é ajudar o próximo, né? Então, eu peço perdão, peço desculpa a qualquer tipo de falha, e eu sempre coloco isso, porque a equipe é o espelho do seu líder. Então, se alguém cometer um erro, o erro é meu. O erro é meu. Porque realmente eu tinha total condição de perceber esse limite desse profissional e acabei não observando e ele cometeu essa falha. Então, o erro é meu, né? Eu sempre coloco isso, eu sempre defendo com unhas e dentes os profissionais da secretaria, porque eu sei o quanto que eles se dedicam, né? Então, eu acho que o principal são falhas decorrentes realmente à sobrecarga de trabalho. Como é que, essa nova retomada dessa nova onda que chama, né? O doutor Alessandro de Loyola não gosta de falar que é segunda onda, ele fala que é o percurso natural de vírus em pandemia. Mas diante disso aí, vamos chamar de segunda onda, como é que está a saúde mental dos profissionais de saúde? Esses profissionais estão, desde o primeiro dia que foi decretada a pandemia, na linha de frente, está trabalhando, não tem negócio de fique em casa, eles estão lá, tá? Eles estão lá. Como é que está a saúde mental dessas pessoas? Com certeza eles não devem estar 100%. Eu não estou 100%, e olha que eu não estou na linha de frente, né? Acabo entrando em todos os espaços, mas eu não estou ali no dia a dia, como as enfermeiras, por exemplo, como os dentistas, por exemplo, né? Como a equipe toda do hospital, por exemplo. Não estão 100%. Mas mesmo com todas essas dificuldades, mesmo com todas essas cobranças, né? Essas críticas de algumas pessoas, né? Pessoas realmente levianas, pessoas que não têm juízo nenhum de valor e acabam fazendo esses julgamentos por questão política e não por questão realmente de querer ver o melhor. Então, infelizmente, mesmo com todas essas situações, eles ainda estão aí, ó, de frente, encarando, brigando, tentando realmente corrigir aí esses problemas, melhorar ainda mais e ajudar.
ajudar a população de Nova Açores, que é o que ela está precisando agora de apoio, de ajuda, de carinho, de atenção. E, na medida do possível, eles estão fazendo isso, mesmo com toda essa dificuldade. Entendeu? Então, eu acho que a gente vem fazendo um trabalho bacana. O município é um dos poucos municípios que seguem com a ideologia de ampliar essa abordagem das equipes. Alguns municípios, né, fazem um local específico para atendimento Covid. Isso, para mim, é você não tratar a pessoa como igual. Isso, para mim, é você realmente tratar ela com diferença. Por quê? Imagine eu tratar aqui um centro Covid. Vamos lá. Vou colocar um espaço específico para Covid no município de Nova Açores e vai ser aqui na sede. O paciente do Bendó, ele vai ter que sair de lá, da divisa, lá do Beija-Flor, para vir para cá, porque está com síndrome gripal e não pode passar no PSF do Raso. Um paciente que está lá na Bela Vista não pode passar no PSF da Melancia, tem que vir aqui para Nova Açores. Isso aí é você tratar de forma igual o seu próximo? Não. Então nós capacitamos todas as enfermeiras, capacitamos todos os nossos dentistas, nossos médicos, todas as unidades atendem pacientes com síndrome gripal, aonde estiver. Se precisar ir visitar na casa, vai visitar. Para quê? Para dar conforto a esses pacientes, para dar cuidado, para dar assistência. Isso aí é gostar do próximo. Não é fazer um centro Covid para você dizer que isso aqui é o local onde as pessoas vão ser atendidas. Isso aqui é você isolar. Isso aqui é você diferenciar. Isso aqui é desigualdade. Nós não concordamos com isso, não compactamos com isso. E todas as vezes que nós discutimos isso com o Cassinho, ele tem a mesma ideologia. Todos são iguais. Todos. Marconi do Grau de Deus abençoe todos que se encontram com Covid e os que estão com outras enfermidades. Walterlândia, psicopedagoga. Rapaz, esse nome parece uma poesia, viu? Ela diz, parabéns, prefeito, vamos para a luta. Jéssica Maísa, como é bom te ver por aqui. Meu amor, não é para mim, óbvio, deve ser para alguém que está aqui na live. Ana Paula Barreto Saldanha, outro nome que parece uma poesia. Na gestão de Ernesto, palavras se cumprem. Alexandre Pedreira também está por aqui. Nova Açores é um exemplo para outras cidades. André Luiz Silva da Cruz tem uma mãe com 90 anos, mas ela não deixa de atender a população aqui em Ribeira do Amparo. Parabéns para sua mãe, um grande abraço e vida longa. Ernesto, se você tivesse que falar alguma coisa para as famílias que perderam algum ente querido em função da pandemia, qual a palavra que você utilizaria? Eu acho que tristeza, porque muitas dessas pessoas que nos deixaram, talvez tinham ainda uma missão aqui na Terra. Talvez essas pessoas ainda tinham muito a dar pelas suas famílias, né? A contribuir com a construção dessas famílias, ajudar um neto, um filho, um irmão. E elas tiveram, né, o seu destino desconstruído por uma doença que vem mudando, né, os caminhos da humanidade. Então, eu acho que tristeza é uma palavra que reflete hoje o momento que nós estamos vivendo na cidade de Nova Açores. É um momento triste, é um momento de dor, né, onde palavras ou gestos não vão conseguir minimizar, né, a dor que cada família deve estar passando nesse momento. Desde aqueles que faleceram lá no início, no ano passado, até os que infelizmente faleceram esse final de semana e hoje essa jovem que nos deixou. Você consegue, nesse momento aí tão tenso, separar, por exemplo, o profissional do pessoal, o emocional Consegue? É possível nesse momento, Ernesto? Eu acho que nós fomos preparados para isso, né? Eu acho que enquanto profissional de saúde, eu tenho 14 anos vou fazer de formação, eu já passei por muitas dificuldades, já passei por muitos momentos tristes, onde eu tive que entrar dentro do sentimento, né, daquela família. E a gente tem que saber dividir. Vai ter um momento realmente que você tem que colocar a razão um pouco à frente, para que você tenha realmente momentos de lucidez e possa guiar a equipe.
Mas eu vou dizer a você que é fácil. Eu vou dizer a você que é fácil porque você... Eu fico me imaginando eu dentro de uma família como essa nesse momento. Eu não imaginaria perder um irmão meu. Eu não imaginaria perder uma mãe minha, um pai, sabe? Num momento que eu sei que eles estão em pleno gozo das suas atividades. E nos deixar por uma doença, né? Desse tipo ainda. Então eu acho que a dor maior é essa, porque você sabe que eles estão bem, né? Você sabe que eles tinham muito a trazer ainda, né? A mostrar para todos. E nos deixar assim deve ser bem doído. Então, teve uma pergunta aqui em relação aos professores, se tem previsão de serem vacinados, e eu até emendo uma segunda pergunta. Por que eu emendo essa segunda pergunta? Porque houve uma manifestação aqui em São Paulo, essa semana, dos policiais militares exigindo vacinação. Os policiais também não deveriam exigir, ter esse direito de serem vacinados? Eles também, de certa forma, estão na linha de frente, né? Olha, é complicado para quem está fazendo essa gerência de vacinação. Eu imagino a cabeça desses profissionais, né? Eu digo lá do Ministério da Saúde mesmo, porque assim, eu concordo que os policiais militares tenham direito, concordo que o Exército, em algumas áreas do país, né, onde a polícia realmente não é efetiva, que é mais efetiva é o Exército, tem direito. Eu concordo plenamente que os professores têm direito e que os alunos também tenham direito, até porque eles precisam voltar a estudar, eles precisam voltar a ter uma atividade, né, diária para se construir enquanto cidadão. Então, é muita gente que realmente tem prioridade. Então, é muito complicado você saber discernir quem é o grupo mais prioritário nesse momento. Então, eu acho que foi sábio, né, a ideia de realmente vacinar os idosos, que realmente estava sendo um público, e ainda é um público que tem um alto índice de óbito. Os profissionais, lógico, porque eles precisam, estão na linha de frente, e depois você começar a escalonar esse público, né? Eu não sei como é que eles vão ter essa didática. Por exemplo, hoje essa semana nós vamos vacinar os pacientes que fazem hemodiálise. Eles acharam que esses pacientes têm realmente uma diminuição do seu quadro imunológico, né, da sua proteção imunológica, do seu sistema, e precisam ser vacinados. Eu concordo, mas concordo também que os pacientes que fazem hemodiálise, ou que fazem quimioterapia, radioterapia, têm ainda mais debilitado o sistema imunológico. Então, esses também deveriam ser prioridade. Então, são debates que nós estamos fazendo, né? Toda vez que chega um novo lote de vacina, todos os secretários da Bahia, eles se juntam em uma webconferência junto com a CESAB e discutem para realmente chegar a uma conclusão e dar sequência à vacinação. Vanessa Santos, muito obrigado. Kelly Rabelo, Fábio Costa, Tiago Gama, Tinha Barreto, obrigado pela participação aqui. Ernesto, há alguma pergunta que eu deveria ter feito e eu não fiz e você gostaria de responder? Fique à vontade. Na verdade, Silvio, assim, você tratou realmente do que hoje nós vivenciamos, né? Questão da nossa realidade epidemiológica do município, questão dos recursos que é tão criticado aí por algumas pessoas, né, de forma leviana, como eu falei para você. Os recursos estão aí sendo aplicados, estamos tentando ao máximo, tentando dar à população uma qualidade na assistência à saúde, né? Nossa equipe vem se entregando realmente ao processo novamente, né? Já tínhamos feito isso lá atrás, voltamos a fazer isso e vamos fazer até quando for necessário para que realmente esse processo se extinga logo, para que a vacinação tome uma amplitude maior e que a gente possa vacinar o máximo de pessoas possíveis. Eu só quero deixar aqui, na verdade, uma fala em relação a tudo que nós estamos fazendo. Todo esse processo contra o Covid-19 no nosso município, ele tem profissionais que estão se debruçando dia e noite para estudar, para se preparar, para tratar com qualidade a assistência. São profissionais que têm famílias, que têm medos, têm receios, e mesmo assim estão vencendo todos eles para tentar dar
à população um cuidado maior. Então, eu peço não, eu clamo para que as pessoas parem com discursos hipócritas, com falas políticas, que isso não vai trazer nada, não vai somar em nada esse momento. A gente só vai trazer mais dor para essas pessoas que perderam entes queridos. A gente só vai trazer mais dor para essas pessoas que estão com entes internados ainda, aguardando uma melhora do seu quadro, certo? Então isso não soma em nada. Vamos nos unir. Nós estamos passando por um momento que ele é único na vida de cada um de nós. Seja ele um paciente positivo, seja ele uma família que deu positivo, seja ele uma família internada, uma família que perdeu um ente querido, enfim. Todos nós estamos sofrendo. Então esqueçam debates políticos, debates que não têm valor nenhum. Querem debater política? Deixe passar a pandemia. Nós estamos aqui à disposição, estamos aqui prontos para poder tirar qualquer tipo de dúvida. Tentei ao máximo ser claro aqui com você, para que as pessoas entendam o que nós estamos fazendo, o que cada profissional desse está tentando fazer para ajudar, para que realmente não sobrasse dúvidas. E se ainda assim sobraram, nós estamos à disposição para poder ajudar. Obrigado, Cassinho, pelas suas palavras. Te desejo luz aí e muita paz. Um grande ídolo meu, que fazia um programa de entrevista, o intelectual Antônio Abujanra, sempre terminava o programa dele com essa pergunta, que eu te farei agora. A pergunta não é minha, a pergunta é de Antônio Abujanra. Ernesto, o que é a vida? A vida para Ernesto, né, pessoa, ele é algo único, porém passageiro, onde nós temos a chance de vivê-la, de viver cada detalhe, né, e fazer com que isso construa você cada dia mais, para que você seja uma pessoa, um ser humano melhor a cada dia que passa, decorrente à sua construção. Para Ernesto, a vida, enquanto profissional de saúde, a vida é um desafio, né? É um desafio diário, porque ele, além de ter que lutar com todas as suas forças para tentar entender a vida Ernesto profissional, ele tem que entender ainda ter esse desafio de viver a vida do próximo, de ajudar o próximo. Então, para o profissional, o desafio e grande, né? E vem sendo um desafio grande enquanto Ernesto profissional, a vida. Um abraço para José Cardoso, que está aqui também. Agora eu vou te dar uma oportunidade grande, tá? Já que eu não te dei na última live, vou te dar o direito de você, já que é a quarta vez que você participa aqui desse programinha, de você escolher uma música. Não é o Fantástico, não, mas a gente vai plagiar aqui o Fantástico. Qual a música você gostaria que tocássemos aqui agora? Olha, a música da agora... É porque a música é internacional, não sei se você ia permitir uma música internacional. Por que não? Música que eu gosto muito é Viva la Vida, de Coldplay. Foi uma música que marcou, né, que marcou um momento da minha formação, e eu sempre trago ela comigo, né? Viver a vida. Coldplay é para adolescente, né? Você está se sentindo um adolescente, né? Mas foi uma época boa para mim, marcou demais. Eu gosto muito de música internacional também, e essa marcou a minha construção enquanto pessoa. Eu me formei, nessa época eu sofri um acidente, quase não ia me formando, enfim, marcou bastante essa música. Ernesto, gratidão, mais uma vez, obrigado pela disponibilidade, por ter aqui batido esse papo aqui. Espero que eu tenha sido aí coerente com as perguntas. Muito obrigado, meu amigo. Eu que agradeço a você por tudo, mais uma vez. Tenho que deixar aqui meu agradecimento a todos os profissionais, toda a equipe, desde as coordenações, até enfermeiros, técnicos, dentistas, todos, irrestrito. Agradecer a todos os secretários que estão ajudando nesse momento, né? Agradecer ao vice-prefeito Galego, que vem também nos dando um apoio muito grande. Agradecer a Cassinho, né? Ele realmente, sem ele guiando essa equipe, a gente não teria sucesso. Ele sempre vem com palavras de conforto,
sempre incentivando e sempre apoiando todas as decisões que essa equipe tome, porque sabe que são decisões que vêm a melhorar a assistência da população. Então, só tenho a agradecer e desejar a você aí cuidados, que realmente isso passe logo e que nós possamos novamente, né, nos encontrar, brincar uma bolinha, ver se você melhorou o goleiro aí que você é e tal, enfim. Você ficou tirando sarro de mim porque eu perdi o pênalti naquele jogo ali, viu? Um abraço aqui para o meu professor Gilvan Matos. Gente, muito obrigado pelo carinho, pela paciência. Satisfação. Gratidão, Obrigado a todos. gratidão. Se cuidem, por favor. Até a próxima. Se inscreva no canal Pai Ayana Conectados, que esse vídeo vai para lá. Grande abraço, até a próxima. Um abraço.